Johnson usou a mesma abordagem em seus esforços para conquistar eleitores. Em vez de tentar convencer as pessoas a apoiá-lo com discursos e palavras bonitas, ele não era mesmo um bom orador, concentrou-se na impressão que deixava nas pessoas. Ele sabia que persuasão é basicamente um processo emocional, as palavras soam bonito, mas se um político deixa as pessoas desconfiadas de que não está sendo sincero ou que está simplesmente querendo votos, elas vão virar as costas para ele e esquecê-lo. Portanto, Johnson trabalhou para estabelecer uma conexão emocional com os eleitores, e encerrava as conversas com eles com um caloroso aperto de mãos e uma expressão no olhar, um timbre na voz, que selavam o vínculo entre eles. Ele os deixava sentindo que o veriam de novo, e despertava emoções que eliminavam qualquer suspeita de que pudesse não estar sendo sincero. O fim da conversa era de fato uma espécie de início, por ficar na mente deles e se traduzir em votos. Compreenda, em qualquer aventura, sua tendência a pensar em termos de vitória ou perda, de sucesso ou fracasso, é perigosa. Sua mente para em vez de olhar em frente. As emoções dominam o momento, euforia ao vencer, tristeza e amargura ao perder. O que você precisa é de uma visão mais fluida e estratégica da vida. Nada realmente termina, como você encerra alguma coisa vai influenciar e até determinar o que você faz em seguida. Algumas vitórias são negativas, não levam a lugar algum, e algumas derrotas são positivas, funcionando como um toque para despertar ou lição. Este pensamento fluido forçará você a colocar mais ênfase estratégica na qualidade e no estado de espírito do encerramento. Ele fará você olhar para seus adversários e decidir se talvez não fosse melhor para você ser generoso com eles no final, dar um passo atrás e transformá-los em aliados, tirando vantagem das emoções do momento. Ficando de olho no resultado de qualquer encontro, você se preocupará mais com o sentimento que deixa nas pessoas, um sentimento que pode se traduzir em um desejo de vê-lo outras vezes. Ao compreender que qualquer vitória ou derrota é temporária, e o importante é o que você faz com elas, você achará mais fácil se manter equilibrado durante os milhares de batalhas que a vida impõe. O único fim real é a morte. Tudo mais é uma transição. Conforme disse Yasuda Ukyo sobre oferecer a última taça de vinho, apenas o final das coisas é importante. A vida inteira deveria ser assim. Quando os convidados estão partindo, a relutância em dizer adeus é essencial. Yamamoto Tsunetomo, Hagakure, O Livro do Samurai, de 1659 a 1720. As chaves para a guerra. Existem 3 tipos de pessoa no mundo. Primeiro, as sonhadoras e faladoras, que começam seus projetos com uma explosão de entusiasmo. Mas esta explosão de energia rapidamente vai se apagando quando elas enfrentam o mundo real e o trabalho duro necessário para levar a cabo qualquer projeto. São criaturas emocionais que vivem principalmente no momento, perdem facilmente o interesse quando algo novo chama sua atenção. Suas vidas estão cheias de projetos pela metade, inclusive alguns que mal foram além de uma quimera. Há aquelas que concluem tudo o que fazem, seja porque são obrigadas ou porque dão conta do esforço. Mas elas cruzam a linha final com um entusiasmo e uma energia distintamente menor do que quando começaram. Isto estraga o final da campanha. Porque estão impacientes para acabar, o fim parece feito às pressas e de improviso. E deixam as pessoas se sentindo ligeiramente insatisfeitas, não é memorável, não dura, não tem ressonância. Estes 2 tipos, tanto um como o outro, iniciam cada projeto sem uma ideia firme de como terminá-lo.
E conforme o projeto progride, inevitavelmente divergindo de como eles tinham imaginado que seria, ficam inseguros sem saber como sair dele e desistem, ou então simplesmente correm para terminar logo. O terceiro grupo é o daqueles que compreendem uma lei básica de poder e estratégia: o fim de alguma coisa, um projeto, uma campanha, uma conversa tem enorme importância para as pessoas. Ele fica ressoando na cabeça. Uma guerra pode começar com grandes fanfarras e ocasionar muitas vitórias, mas se terminar mal é disso que todo mundo vai lembrar. Sabendo da importância e da ressonância emocional do término de qualquer coisa, as pessoas do terceiro tipo compreendem que a questão não é simplesmente terminar o que começaram, mas terminar bem com energia, ideias claras e um olho no brilho remanescente, o modo como o que aconteceu vai ficar na mente das pessoas. Estas pessoas invariavelmente começam com um plano claro. Quando surgem contratempos, como costuma acontecer, elas são capazes de não perder a paciência e pensar racionalmente. Elas planejam não apenas até o fim, mas além do fim, as consequências. Estas são as que criam coisas que duram, uma paz significativa, uma obra de arte memorável, uma longa e fértil carreira. A razão da dificuldade para terminar bem as coisas é simples: fins inspiram emoções avassaladoras. No final de um conflito acirrado, temos um profundo desejo de paz, uma impaciência pela trégua. Se o conflito está nos conduzindo para a vitória, com frequência sucumbimos às ilusões de grandeza ou somos tomados pela ganância e agarramos mais do que necessitamos. Se o conflito tem sido desagradável, a raiva nos leva a terminar com um violento e punitivo golpe. Se perdermos, ficamos com um desejo causticante de vingança. Emoções assim podem arruinar todo o nosso bom trabalho anterior. De fato, não há nada mais difícil no campo da estratégia do que manter nossa cabeça firme o tempo todo até o fim, e depois dele, no entanto, nada é mais necessário. Napoleão Bonaparte foi talvez o maior general da história viva. Suas estratégias eram maravilhas de flexibilidade e detalhes combinados, e ele planejava tudo até o final. Mas depois de derrotar os austríacos em Austerlitz e em seguida os prussianos em Genauerstadt, suas duas maiores vitórias, ele impôs a estas nações termos rígidos com a intenção de fazer delas satélites enfraquecidos da França. Assim, nos anos seguintes aos tratados, ambos os países abrigaram um forte desejo de vingança. Eles reforçaram secretamente seus exércitos e esperaram o dia em que Napoleão estivesse vulnerável. Esse momento chegou depois de sua desastrosa retirada da Rússia, em 1812, quando eles o abateram com terrível veemência. Napoleão havia permitido que emoções mesquinhas, o desejo de humilhar, de se vingar e forçar obediência contaminassem sua estratégia. Tivesse ele ficado concentrado em seus interesses a longo prazo, teria visto que era melhor enfraquecer a Prússia e a Rússia psicológica em vez de fisicamente seduzi-las com termos aparentemente dinarussos, transformando-as em aliadas dedicadas, e não em satélites ressentidos. Muitos na Prússia tinham visto Napoleão inicialmente como um grande libertador. Tivesse ele apenas mantido a Prússia como uma feliz aliada e teria sobrevivido à derrocada na Rússia e não teria acontecido Waterloo. Aprenda a lição direito: planos brilhantes e conquistas acumuladas não bastam. Você pode se tornar vítima de seu próprio sucesso, deixando a vitória seduzi-lo a ir longe demais, criando inimigos obstinados, vencendo a batalha mas perdendo o jogo político em seguida. O que você precisa é de um terceiro olho estratégico, a habilidade para se manter focado no futuro enquanto opera no presente e finaliza suas ações de um modo que atenderá a seus interesses para o próximo round da guerra.
Este terceiro óleo o ajudará a neutralizar as emoções que podem insidiosamente contaminar suas estratégias inteligentes, especialmente a raiva e o desejo de vingança. A questão crítica na guerra é saber quando parar, quando sair e quando entrar em acordo. Pare cedo demais e você perde o que poderia ter ganhado avançando, você concede muito pouco tempo para o conflito lhe mostrar para onde está indo. Pare tarde demais e você sacrifica seus ganhos exaurindo-se, agarrando mais do que pode manejar, criando um inimigo irado e vingativo. O grande filósofo da guerra Karl von Clausewitz analisou este problema, discutindo o que chamou de ponto culminante de vitória, o momento ótimo para terminar a guerra. Para reconhecer o ponto culminante de vitória, você precisa conhecer seus próprios recursos, o quanto é capaz de administrar, o moral de seus soldados, qualquer indício de uma redução do esforço. Deixe de reconhecer este momento, continue lutando e você vai gerar para si mesmo todos os tipos de consequências indesejadas, exaustão, ciclos cada vez mais intensos de violência e coisa pior. Na virada do século XX, os japoneses assistiram a Rússia avançar para dentro da China e da Coreia. Em 1904, esperando frear a expansão russa, eles atacaram de surpresa uma cidade de Port Arthur, dominada pelos russos, na costa da Manchúria. Vistos serem nitidamente o país menor e com menos recursos militares, eles esperavam que uma rápida ofensiva funcionasse a seu favor. A estratégia criação do barão Gentaro Kodama, vice-chefe do Estado-Maior do Japão, foi eficaz. Ao tomar a iniciativa, os japoneses conseguiram conter a frota russa em Port Arthur enquanto desembarcavam exércitos na Coreia. Isso lhes permitiu derrotar os russos em batalhas chaves por terra e no mar. O ímpeto estava nitidamente do lado deles. Em abril de 1905, entretanto, Kodama começou a ver um grande perigo em seu próprio sucesso. O efetivo e os recursos militares do Japão eram limitados, os da Rússia eram imensos. Kodama convenceu os líderes japoneses a consolidarem os ganhos que haviam obtido e pedir paz. O Tratado de Portsmouth, assinado mais tarde naquele mesmo ano, concedia à Rússia termos mais do que generosos, mas o Japão firmou sua posição. Os russos saíram da Manchúria e da Coreia e deixaram Port Arthur para o Japão. Tivessem os japoneses se deixado entusiasmar por seu ímpeto, e certamente teriam passado do ponto culminante de vitória e todos os seus ganhos teriam sido eliminados pelo inevitável contra-ataque. Do outro lado da balança, os americanos terminaram a Guerra do Golfo de 1991 cedo demais, permitindo que boa parte do exército iraquiano escapasse de seu cerco. Isso deixou Saddam Hussein com força suficiente para abafar brutalmente as rebeliões xiitas e curdas que irromperam depois de sua derrota no Kuwait e continuar no poder. As forças aliadas foram impedidas de completar sua vitória pelo desejo de parecer não estarem derrotando uma nação árabe e pelo temor de um vácuo de poder no Iraque. O fracasso em terminar levou a uma violência muito maior no longo prazo. Imagine que tudo que você faz tenha um momento de perfeição e fruição. Sua meta é terminar seu projeto ali, naquele pico. Sucumba ao cansaço, tédio ou impaciência pelo final e você não chega até lá. Ganância e delírios de grandeza farão você ir longe demais. Para concluir este momento de perfeição, você precisa ter uma ideia bem clara de seus objetivos, do que você realmente quer. Você precisa também comandar um profundo conhecimento de seus recursos até onde você pode ir realmente. Esse tipo de consciência lhe dará uma noção intuitiva do ponto culminante. Conclusões de relacionamentos puramente sociais exigem uma noção do ponto culminante tanto quanto as de guerra.
Uma conversa ou história que se prolonga demais sempre termina mal. Abusar da hospitalidade, entediar as pessoas com sua presença, é o maior erro. Você deve partir deixando que elas queiram ficar mais tempo com você, não menos. Você consegue isto encerrando uma conversa ou encontro antes que o outro lado espere. Saia cedo demais e você pode parecer tímido ou rude, mas retire-se da forma correta, no auge do prazer ou da animação, o ponto culminante, e você cria a lembrança de uma experiência passada incrivelmente positiva. As pessoas ainda estarão pensando em você depois que tiver partido. Em geral, é sempre melhor terminar com energia e um toque de genialidade, em uma nota alta. Vitória e derrota são o que você faz com elas, o que importa é como você lida com elas. Visto que na vida derrotas são inevitáveis, você deve dominar a arte de perder bem e estrategicamente. Primeiro, considere sua própria atitude mental, como você assimila a derrota psicologicamente. Veja-a como um contratempo temporário, algo para acordá-lo e lhe ensinar uma lição, e mesmo perdendo você finaliza em uma nota alta e com uma vantagem, você está mentalmente preparado para entrar na ofensiva no próximo round. Com muita frequência, quem tem sucesso fica emotivo e imprudente, você precisa aceitar a derrota como um meio para se fortalecer. Segundo, você precisa ver qualquer derrota como um modo de mostrar aos outros algo de positivo sobre si mesmo e seu caráter. Isto significa não baixar a cabeça, não dar sinais de amargura ou ficar na defensiva. No início de seu mandato como presidente, John F. Kennedy envolveu o país no fiasco da Baía dos Porcos, uma invasão fracassada de Cuba. Embora assumindo plena responsabilidade pelo desastre, ele não exagerou em suas desculpas, mas pôs-se a trabalhar para corrigir o erro, garantindo que ele não se repetisse. Ele manteve a compostura, mostrando remorso, mas também força. Ao fazer isso, ele conquistou o apoio público e político que o ajudaram imensamente em suas lutas no futuro. Terceiro, se você vir que a derrota é inevitável, quase sempre é melhor cair de pé. Assim você encerra com uma nota alta mesmo perdendo. Isto ajuda a reorganizar as tropas, a lhes dar esperança para o futuro. Na Batalha do Álamo, em 1836, todos os americanos que combatiam o exército mexicano morreram, mas morreram heroicamente, recusando-se a se render. A batalha tornou-se um chamado Lebrense de Álamo. E uma força americana inspirada sob o comando de Sam Houston finalmente derrotou de vez os mexicanos. Não é preciso passar por martírios físicos, mas uma demonstração de heroísmo e energia transforma a derrota em uma vitória moral que em breve se traduzirá em uma vitória concreta. Plantar as sementes da vitória futura na derrota do presente é talento estratégico da mais alta qualidade. Finalmente, visto que o fim é uma espécie de começo da próxima fase, com frequência é uma sábia estratégia terminar com uma nota ambivalente. Se você está se reconciliando com um inimigo depois de uma luta, sugira sutilmente ainda estar com um resíduo de dúvida que o outro lado ainda precisa provar para você quem ele é. Quando uma campanha ou projeto chega a um fim, deixe as pessoas achando que não podem prever o que você fará em seguida, mantenha-as em suspense, brincando com a atenção delas. Ao encerrar com uma nota de mistério e ambiguidade, um sinal confuso, uma insinuação, um toque de dúvida, você ganha vantagem para o próximo round de um modo muito sutil e insidioso. Imagem: o Sol. Quando ele termina seu curso e se põe no horizonte, deixa para trás um brilho intenso memorável. Sua volta é sempre desejada. Autoridade: conquistar não quer dizer nada. Deve-se lucrar com o próprio sucesso.
Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Inverso. Não pode haver valor em terminar qualquer coisa mal. Não há inverso. Parte 5. Guerra, suja, não convencional. Um general em uma guerra deve buscar constantemente uma vantagem sobre o adversário. A maior delas vem do elemento surpresa, atingindo os inimigos com estratégias que sejam novidade, que eles não conheçam, totalmente não convencionais. É da natureza da guerra, entretanto, que com o tempo qualquer estratégia com qualquer aplicação possível será testada e experimentada, de modo que a busca das novas e não convencionais tem uma tendência inata a se tornar cada vez mais radical ao mesmo tempo. Códigos morais e éticos que governaram a arte da guerra durante séculos gradualmente foram perdendo a rigidez. Estes dois efeitos se combinaram no que hoje chamamos de guerra suja, em que tudo vale, até a matança de milhares de civis desavisados. A guerra suja é política, enganosa e extremamente manipuladora. Com frequência é o último recurso do fraco e do desesperado, ela usa qualquer meio disponível para levar a melhor. A dinâmica da sujeira infiltrou-se na sociedade e na cultura em geral. Seja na política, nos negócios ou na sociedade, o jeito de derrotar seus adversários é surpreendendo-os, atacando-os por um ângulo inesperado. E as crescentes pressões destas guerras diárias tornam inevitáveis as estratégias sujas. As pessoas agem clandestinamente, parecem gentis e honestas, mas usam métodos escorregadios, traiçoeiros, nos bastidores. A guerra não convencional tem sua própria lógica que você precisa entender. Primeiro, nada permanece novo por muito tempo. Quem depende de novidades deve constantemente inventar uma nova ideia que seja contra as ortodoxias da época. Segundo, quem usa métodos não convencionais é muito difícil de combater. A rota clássica, direta o uso da força não funciona. Você precisa usar métodos indiretos para combater a dissimulação, combater fogo com fogo, mesmo ao custo de se sujar. Tentar continuar limpo por um senso moral é arriscar-se a uma derrota. Os capítulos nesta seção vão iniciá-lo nas várias formas da guerra não ortodoxa. Algumas são estritamente não convencionais, enganar seus adversários e agir contra as expectativas deles. Outras são mais políticas e ardilosas, fazendo da moral uma arma estratégica, dominando formas insidiosas de agressão passiva. E algumas são imperdoavelmente sujas, destruir o inimigo de dentro para fora, infligindo terror e pânico. Estes capítulos são destinados a lhe dar uma compreensão maior da diabólica psicologia envolvida em cada estratégia, ajudando-o a se armar com a defesa adequada. 23. Teça uma mescla imperceptível de fato e ficção. Estratégias de percepções erradas. Visto que nenhuma criatura sobrevive se não puder ver ou sentir o que está acontecendo ao redor, dificulte para seus inimigos saber o que está em volta deles, inclusive o que você está fazendo. Perturbe o foco deles e você enfraquece os poderes estratégicos deles. As percepções das pessoas são filtradas por suas emoções, elas tendem a interpretar o mundo segundo o que querem ver. Alimente suas expectativas, produza uma realidade que combine com os desejos delas e elas se iludirão. As melhores trapaças estão baseadas na ambiguidade, misturando fato com ficção de modo que um não possa se desvencilhar do outro. Controle as percepções que as pessoas têm da realidade e você as controlará. O falso espelho. No dia 3 de novembro de 1943, Adolf Hitler mandou distribuir um documento para seus generais mais graduados, a Diretriz 51,
que discutia sua convicção de que os aliados invadiriam a França no ano seguinte e explicava como derrotá-los. Durante anos, Hitler dependera de uma espécie de intuição ao tomar suas decisões estratégicas mais importantes, e repetidas vezes seus instintos estavam certos. Os aliados já tinham tentado fazê-lo acreditar que uma invasão da França era iminente, mas todas as vezes Hitler tinha visto o blefe. Desta vez ele não só tinha certeza de que a invasão estava para acontecer, como achava que sabia exatamente onde ela se daria, o Pas de Calais, a região da França ao longo do Canal da Mancha, que era o ponto onde o país estava mais próximo da Grã-Bretanha. O Pas de Calais tinha vários portos importantes, e os aliados precisariam de um porto para desembarcar suas tropas. A região era também onde Hitler planejava colocar seus foguetes V-1 e V-2, que em breve entrariam em operação. Com estes mísseis a jato não tripulados tão perto de Londres, ele poderia bombardear a Grã-Bretanha até ela se render. Os ingleses sabiam que ele estava colocando mísseis ali, e isso lhes dava mais uma razão para invadirem a França, no Pas de Calais, antes que Hitler pudesse iniciar sua campanha de bombardeios. Na diretriz 51, Hitler alertava seus comandantes para esperarem que os aliados fizessem uma grande campanha enganosa para disfarçar o tempo e a hora da invasão. Os alemães tinham de entender estes blefes e impedir a invasão, e apesar dos recentes revisas no esforço de guerra alemão, Hitler estava extremamente confiante de que eles seriam capazes. Muitos anos antes, ele havia encomendado a construção da Muralha do Atlântico, uma linha de fortes de um lado e do outro da França até a Noruega, e tinha mais de 10 milhões de soldados à sua disposição, 1 milhão deles só na França. A indústria de armamentos alemã estava produzindo armas cada vez mais numerosas e melhores. Hitler também controlava a maior parte da Europa, o que lhe dava enormes recursos e infinitas opções para movimentar suas tropas de um lado para o outro. Finalmente, para invadir a França, os aliados precisariam de uma armada volumosa que, uma vez reunida, seria impossível esconder. Hitler tinha agentes infiltrados em todos os níveis das forças armadas britânicas, que lhe forneciam um excelente serviço secreto. Eles lhe dariam o tempo e o local da invasão. Os aliados não o surpreenderiam. E depois de derrotá-los nas praias da França, a Inglaterra teria de pedir paz. Roosevelt certamente perderia a iminente eleição para a presidência dos Estados Unidos. Hitler então concentraria todo o seu exército contra a União Soviética e finalmente a derrotaria. Na verdade, a invasão da França era a oportunidade que ele tanto desejava para virar a guerra ao contrário. O comandante de Hitler na Europa Ocidental era o Marechal de Campo Gerd von Rundstedt, o general mais respeitado da Alemanha. Para solidificar ainda mais a posição defensiva na França, Hitler nomeou o general Erwin Rommel comandante das forças ao longo da costa francesa. Rommel começou a fazer melhorias na Muralha do Atlântico, transformando-a em um jardim do inferno de campos minados e zonas de artilharia. Rommel e Rundstedt também pediram mais tropas para garantir que os alemães pudessem repelir os aliados na beira d'água. Mas o Führer negou o pedido. Hitler recentemente havia começado a desconfiar de seu comando superior. Nos últimos anos ele sobrevivera a várias tentativas de assassinato que nitidamente tinham se originado no meio de seus oficiais. Seus generais estavam cada vez mais contestando suas estratégias, e em sua cabeça eles haviam arruinado várias batalhas na campanha russa. Ele via muitos deles como incompetentes e traidores. Começou a passar menos tempo com seus oficiais e mais enfurnado em seu refúgio nas montanhas da Baviera, em Berchtesgaden, com sua amante, Eva Braun, e seu querido cachorro, Bjarne.
Ali ele se debruçava sobre mapas e relatórios do serviço secreto, determinado a tomar ele mesmo as decisões importantes e administrar todo o esforço de guerra de uma forma mais direta. Isto causou uma mudança em sua maneira de pensar. Em vez de fazer escolhas rápidas, intuitivas, ele estava tentando prever cada possibilidade e demorava mais para se decidir.